Para discutir a qual aprendiz aplicado estima na permanência sobre a Terra valioso tempo de aprendizado que não deve menosprezar. Encontra no trabalho a dádiva abençoada de elevação e aprimoramento. Na ignorância alheia, descobre preciosas possibilidades de serviço. Nas dificuldades e aflições da estrada, recolhe recursos à própria iluminação e engrandecimento. Vê passar obstáculos como percorrer nuvens. Ama a responsabilidade, mas não se prende à morte. Dirige com devotamento, contudo, foge ao domínio. Ampara-se em inclinações doentias. Serve sem escravizar-se. Prevalece atento para com as obrigações da sementeira, todavia não se inquieta pela política, porque sabe que o campo e a planta, o sol e a chuva, a água e o vento pertencem ao eterno doador. Usa o frutuário dos bens divinos, onde quer que se encontre, carrega consigo mesmo, na consciência e no coração, os próprios tesouros. Bem-aventurado o homem que segue vida fora inesquecível. Para ele, a morte aflitiva não é mais que a alvorada de um dia, sublime transformação e alegre despertar. Vamos à nossa parênteses inicial. Vamos levar a pensar a espiritualidade superior através da figura do nosso Mestre Jesus. E agradecemos por estarem aqui hoje e podemos aprender um pouco mais sobre o seu ensinamento de amor. Prepara um exemplo de carinho superior, possibilitando a sensação de bem-estar e harmonia. Somos gratos também, Senhor, por ter usado essa doutrina dos Espíritos, essa bússola norteadora que veio para nos esclarecer e mostrar a importância de estarmos encarnados nesta vida, que é o progresso espiritual. Doutrina essa que nos mostra o caminho, que é o trabalho espiritual por ensinar, que é a luta constante contra a nossa imperfeição, lutar contra o nosso espírito, adquirindo a norma do amor, que eleva, nos tornando seres humanos, possibilitando novos mundos para o mundo melhor, um mundo de felicidade. E assim agradecemos por tudo que nos dá a saúde e que nos abençoa para darmos por aberto o trabalho dele. Muito obrigado. E hoje quem vai fazer esse obrigado, trabalhador da doutrina, Eduardo, sei que o senhor espera o caminho perfeito, Chave de harmonia. E caminhando do bem. Os dois. então seja bem-vindo. Obrigado. Bom dia a todos, então. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. O processo de comunicação é uma coisa bastante complicada. Quando a gente fala alguma coisa, a gente tem exatamente a certeza de tudo que a gente fala. Mas nós nunca sabemos, ou quase nunca sabemos, o que a pessoa vai entender. Então isso é uma das causas maiores de problemas de relacionamento, tanto na família, quanto nos amigos, quanto no trabalho, porque nós sempre falamos tudo aquilo que a gente sabe, a gente tem certeza, mas a gente não sabe, não tem certeza de como a pessoa escuta, porque o que a gente fala é uma coisa, o que a pessoa escuta é outra. Isso acontece por quê? Porque temos pontos de vista diferentes. Estamos em momentos diferentes. Estamos em situações diferentes. Então,
Aquilo que a gente fala é muito coerente com o que a gente pensa, com o que a gente faz, mas a pessoa nem sempre vai escutar. Principalmente quando a mensagem é por escrito, por WhatsApp, que é o mais comum hoje em dia, né? A gente escreve lá, mas a gente não sabe como que a pessoa vai ler, porque ela não está lendo ali as nossas expressões, não está vendo a nossa face, não está vendo o contexto da conversa. Então a interpretação ali com certeza vai dar errado em algum momento, porque as letrinhas achatam o pensamento. Elas não têm condições de nos dar essa melhor compreensão das palavras. Pode estar muito literalmente escrito, mas a gente não tem ali o sentimento que tudo traz. Porque esse sentimento está atrelado ao nosso ponto de vista. E esse ponto de vista é o que define muitas das coisas, muitas das ações nossas perante a vida. É o que define o nosso jeito de ser e de pensar. É o que define os nossos projetos do futuro ou a prisão nas questões do passado. Tudo depende da coisa, de como a gente lida com as situações. Então a gente precisa expandir um pouco mais nossos horizontes, para que a gente não tenha tantas dificuldades, tanto em termos de relacionamento quanto nas soluções e problemas da vida. A gente precisa expandir um pouco mais, ampliar o nosso ponto de vista, porque quanto mais fechado, quanto mais restrito for o nosso jeito de ser e pensar, quanto mais fechado for o nosso ponto de vista, maiores dificuldades a gente vai ter na vida. Isso vale para tudo, inclusive até para o estudo da nossa doutrina espírita. A gente tem lá os textos que os espíritos nos trouxeram de Kardec, nós temos todos aqueles espíritos que nos trouxeram as mensagens complementares ou subsidiárias, mas a gente precisa entender que nem tudo que está ali, ou melhor, tudo que está ali não representa tudo o que acontece no universo. Eles trouxeram naturalmente todos os conceitos e ideias que eles tinham naquele momento da sua vida. Eles trouxeram todos os resultados dos seus estudos e pesquisas até aquele momento. Não estou querendo dizer isso que as obras estão erradas. Eu estou querendo dizer apenas que a gente precisa ampliar, não nos tornarmos fundamentalistas em qualquer campo do conhecimento, porque senão a gente acaba fechando o nosso ponto de vista e a gente não se abre mais para o crescimento. E vamos lembrar que a gente sempre está fadado ao crescimento, à evolução, ao progresso. Ninguém, absolutamente ninguém, foi criado por Deus para ficar como está. Não foi criado por Deus simples e ignorantes para ficar simples e ignorantes, mas para sermos evoluídos, para nos desenvolvermos, para nos aperfeiçoarmos. Essa é a expansão do conhecimento. Se o universo se expande, nos dizem os físicos, a nossa mente precisa expandir também. Porque se ela ficar restrita a determinadas opiniões, ou como diz no popular, a gente ficar preso no nosso quadradinho, como que a gente vai crescer espiritualmente? Se Jesus nos diz que a gente precisa conhecer a verdade e ela nos liberta, vai nos libertar justamente desse quadradinho em que a gente se fecha, nas nossas opiniões, em que a gente acha que está sempre certo e o outro está sempre errado. E aí que vem os conflitos, aí que vem as dificuldades, por conta do ponto de vista entre um e outro. Lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala exatamente sobre essa questão. Esse ponto de vista vai determinar também a forma como a gente lida com os nossos problemas. Então a gente tem à nossa frente dois cenários. Um ponto de vista que nos mostra o mundo espiritual e um ponto de vista que nos mostra somente o mundo material. E aí que vem a questão dos materialistas e dos espiritualistas. E isso define todo o nosso jeito de ser e de pensar, de olhar a vida, de enxergar o mundo como ele é agora, nos faz pensar de uma forma mais ampla ou restrita. Quando a gente olha as coisas somente pelo ponto de vista material, quando a gente é materialista, a gente olha esse mundo e enxerga um caos. A gente olha para esse mundo e vê onde está a justiça divina. Por que que Deus permite tantas coisas diferentes? Por que que Deus permite que uns nasçam ricos, outros nasçam pobres? Por que que permite que uns nasçam saudáveis, outros doentes? Por que que uns parece que tudo a sorte brilha, para outros as coisas é sempre um perrengue danado? Por que que para alguns
ele criou certas facilidades de interpretação e para outros limitações do pensamento. Então a gente olha esse mundo pela ótica materialista e não enxerga muito sentido nas coisas. Não vê sentido, por exemplo, em trabalhar, estudar, se esforçar, se ao final da vida tudo se acaba. Morto o corpo, morte, acabou a vida. E depois, para onde a gente vai? A gente não sabe nem explicar de onde a gente veio. Parece que a gente surgiu assim do nada. Mas a gente não sabe para onde vai depois, porque o nosso ponto de vista materialista não nos permite abrir esses horizontes. E aí a gente fica então numa vibe pessimista, porque não vê futuro nas coisas. Quando a gente enxerga as coisas pelo ponto de vista simplesmente material, a gente tem a tendência de também querer aproveitar as coisas no máximo, sem reflexão, sem pensamentos, sem pensar nas consequências que virão depois. Porque não tem o depois. É materialíssimo, puro, né? Acabou a vida, acabou tudo. Morto o corpo, não se tem mais nada. Então é aquela ideia que as pessoas têm de vamos curtir a vida doidado, aproveitar aqui enquanto a gente tem, porque segundo pensam, só se vive uma vez. Então a gente tem que aproveitar ao máximo esse tempo que aqui está. Então a gente já não pensa mais no outro, a gente pensa somente nós mesmos. Então a ideia materialista nos tende a levar a um pensamento também egoísta, na pura satisfação dos nossos prazeres, na pura satisfação das nossas vontades. Então a gente tem uma vida mais instintiva, onde a satisfação dos instintos, das coisas, questões básicas da biologia, vão nos satisfazer. E por um tempo a gente lidou com essas questões e está tudo bem. A questão é que o mundo evoluiu. Quando a gente tem esse ponto de vista materialista, enxerga esse mundo com, como está, com muita injustiça, a gente perde até a fé e a esperança em continuar. Por que a gente vai acordar cedo e trabalhar todos os dias se no final das contas não vai servir para nada? Tudo vai se extinguir, tudo vai se acabar. Se eu não tenho uma perspectiva de futuro, para que se esforçar tanto? Para que lutar tanto? Por que eu vou sofrer tanto por anos e anos se depois vem o nada? Então aí a gente pensa, ou melhor, a gente imagina, não que esteja colaborando com o pensamento, obviamente, mas a gente vê por que algumas pessoas tendem a buscar a fuga da vida pelo suicídio, porque não vê uma perspectiva futura, não vê as coisas lá. Se eu estou sofrendo, vamos abreviar o sofrimento. É um pensamento até, de certa forma, lógico, embora incorreto, porque a gente tem esse ponto de vista puramente material. Só que aí a vida nos mostra outras coisas. As provas que a espiritualidade nos dá e as próprias palavras de Jesus nos mostram que a perspectiva é outra. Então a gente também tem um ponto de vista espiritualista, ou seja, aquele que nos mostra o mundo não só limitado àquilo que a gente vê, mas ele mostra uma perspectiva muito mais ampla. Nos mostra, por exemplo, que a gente não está aqui de forma definitiva. Nós estamos aqui de passagem. De passagem de onde? Indo para onde? Aí que vem todas as questões filosóficas que vêm procurar responder essas nossas questões. De onde viemos, para onde vamos? E a pergunta mais profunda que efetivamente deveria ser feita é: o que eu estou fazendo aqui nesse meio do caminho? Por que eu estou aqui nesse momento, nessa vida, nesse planeta, nesse país, nessa família, nessa condição? As respostas não estão na matéria. A matéria, como a gente sabe, ela nos dá sustentação para o espírito poder cumprir essas etapas. Mas ela é provisória, não é definitiva. Isso aqui, a vida material não é o auge da nossa evolução. Ela é simplesmente transitória. Por isso que as formas mudam a cada experiência. Por isso que as condições mudam a cada experiência. Porque para sermos espíritos puros e perfeitos, como a gente será um dia, e todos nós seremos efetivamente, a gente precisa ter a experiência. E a experiência é adquirida ao longo das nossas variadas, inúmeras e infinitas, podemos dizer, experiências reencarnatórias. Então a gente começa a olhar o mundo por um outro ponto de vista. Já não nos cabe mais satisfazer somente os instintos.
A gente vai pensar também em desenvolver a nossa consciência, saber como nós estamos lidando com isso e principalmente que consequências teremos daqui para frente. Porque uma coisa é certa, tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, tudo que a gente constrói ou destrói aqui nessa vida vai ter um reflexo, uma consequência lá na frente. Isso é inevitável. Não é para nos assustar nem para nos amedrontar, mas é um fato que nos mostra, que a realidade nos mostra. Todos estão interligados e todas as realidades, todas as situações estão conectadas uma na outra, como se fosse um grande quebra-cabeça. Então a pecinha que não se encaixa hoje não quer dizer que ela esteja errada. Ela talvez esteja no momento errado. Mas lá na frente, em outra oportunidade, ela vai se encaixar quando for o momento. Então a gente vai alimentando com isso a nossa fé. A gente vai construindo um futuro diferente porque a nossa fé vai ficando fundamentada em opiniões reais, opiniões concretas. Não se trata mais de ideias aleatórias, mas de conhecimento, como diz Jesus. Esse conhecimento que nos liberta da ignorância, do medo, do desespero de ver que a vida pode acabar de uma hora para outra. E saber que a gente não vai mais ter toda aquela situação que a gente vive hoje. Que a gente não vai mais ver aqueles que a gente ama. Essa ideia foi destruída pelo ponto de vista espiritual. Porque a gente sabe que as conexões nunca se terminam, nunca se fecham. Elas estão vivendo momentos diferentes. Então, nessa grande feira reencarnatória em que nós estamos, a cada experiência a gente vai somando um pontinho para a nossa história. E isso nos dá também uma nova perspectiva de vida frente à vida, frente ao mundo. Aonde a gente enxergava antes as injustiças, hoje a gente não enxerga mais. Porque a gente percebe que não existe injustiça nos códigos divinos. Não existe injustiça nas leis divinas. Não existe injustiça no pensamento do Evangelho. Existe sim causas e consequências. Existem efeitos e as suas relações. Né? Então, tudo que acontece, a gente pode fazer tudo, nos diz Paulo de Tarso, né? Mas nem tudo nos convém, porque esse não que não convém é porque vai ter uma consequência depois. Mas se a gente olha as coisas pelo ponto de vista material, o que a gente pensa? Dane-se as consequências, eu vou viver hoje. Então é uma vida muito rasa, muito superficial. Mas quando a gente desenvolve o ponto de vista espiritual, a gente sabe que tudo que a gente faz vai gerar, em algum momento, um retorno para nós mesmos. Então a gente já começa a pensar melhor o que fazer. A gente começa a refletir melhor o que eu vou falar, o que eu vou fazer perante as pessoas. Já não vou deixar minha língua tão solta como eu deixava antes. A gente começa a se disciplinar, começa a se vigiar. E é o que Jesus nos diz: vigiai e orai. Ou seja, vigiai primeiro para que as coisas que a gente pensa, as bobagens que a gente imagina, não saiam da nossa boca através de palavras que machucam, que ferem ou que causam qualquer transtorno. Então a gente começa a disciplinar a nossa mente, começa a disciplinar a nossa língua, começa a disciplinar as nossas ações. Porque a gente sabe que depois dessa vida, em outra vida, a vida continua. E a gente vai ter outras oportunidades. Então, a gente vai pensar melhor. E isso é extremamente libertador, porque nos faz ver as coisas de um ponto de vista. Como dizíamos, se antes a gente via injustiça, agora a gente não vê mais injustiça. A pessoa que está lá numa condição paupérrima, passando por todo tipo de provações, ela está lá por um motivo. Ah, então eu vou deixar ela sossegadinha lá, não vou fazer caridade porque ela tem que viver a experiência dela. Não é isso. É natural que ela tenha que viver a experiência dela. Porém, nos cabe, como seres humanos encarnados, obedecendo a lei de cooperação, já que vivemos em sociedade, de procurar amenizar a dor do outro sempre que possível. A lei de cooperação, na qual se funda toda a base da caridade, do amor ao próximo, está intrínseco nessa ideia. Então, a pessoa que está lá, a gente sabe que não é por injustiça, não é aleatório. Deus não sorteou as pessoas aleatoriamente. Ó, você vai jogando assim no mundo. Ó, uns caem na favela, outros caem na mansão, outros caem no hospital, outros caem num parque. Cada um vem
exatamente aonde precisa, obedecendo a uma lei maior e obedecendo também a essa perspectiva espiritual. Hahnemann nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo que quando a gente abarca a vida espiritual, quando a gente olha as coisas pelo ponto de vista espiritual, a gente acaba abarcando também a material, porque elas estão interligadas. Os espíritos nos dizem, né? O espírito está ligado ao corpo, ou seja, o espírito está ligado à matéria, célula a célula, intimamente ligados nessa nossa experiência. Mas o corpo é transitório, o corpo é passageiro, mas a vida espiritual, essa é eterna. E muitas vezes a gente inverte essa ordem de prioridades, a gente inverte as coisas e dá mais atenção ao lado material do que ao lado espiritual. A gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa trabalhar, a gente precisa construir um patrimônio, eu preciso deixar alguma coisa para os meus filhos, para o meu neto, eu preciso isso, eu preciso. E as questões espirituais, onde é que fica? Claro que a gente não está aqui falando de forma radical, né? Abandonar tudo, o lado material, e depois viver só o espiritual. Mas elas estão interligadas. Mas quando a gente vê as coisas pelo lado espiritual, a gente usa a matéria de um jeito diferente. A gente está aqui, mas a gente não é daqui. Nós somos espíritos que estamos aproveitando uma experiência encarnatória, uma experiência material. Então a gente só precisa dosar, buscar o equilíbrio entre as duas coisas. Nunca esquecer o ponto de vista espiritual, mas viver na matéria também. Porque os espíritos nos dizem, não só porque eles disseram, obviamente, mas a lógica nos mostra isso, que a gente deve viver no mundo como as pessoas do mundo. A gente não precisa se isolar do mundo material, ficar preso numa caverna em meditação constante para se aproximar do mundo espiritual. A lei de sociedade nos mostra que a gente deve viver uns com os outros, porque é assim que a gente cresce espiritualmente. Isolados, vivendo o nosso mundinho egoísta, sem nos relacionarmos com ninguém, é fácil conseguirmos uma tranquilidade, porque não tem ninguém para nos irritar, não tem ninguém que nos dá umas fechadas no trânsito, não tem ninguém para nos cobrar o horário, não tem ninguém para dizer por que você fez isso, por que você fez aquilo. Então é muito fácil. Só que a gente também não cresce, porque a gente está focando só num ponto. Mas a verdadeira paz espiritual vem da sociedade, vem da convivência com o outro e discernindo as opiniões, olhando as coisas pelo ponto de vista espiritual. E aí esse ponto de vista espiritual também nos ensina a não julgar. Porque se a gente olha pelo ponto de vista material, a gente tem um olhar julgador sobre tudo, né? Ah, a pessoa é daquele jeito, ou outra dessa forma, por que ele faz isso, por que ele faz aquilo? Mas quando a gente enxerga, espiritualmente falando as coisas, a gente vê que ele está ali por uma determinada situação. Que ele está ali vivendo a sua experiência por conta do seu passado espiritual. E não é para a gente julgar o seu passado também, mas entender que as fragilidades, as dificuldades dele são inerentes ao seu processo evolutivo. Assim como acontece com a gente. Nós estamos vivendo a nossa experiência agora para conseguirmos uma elevação, conseguirmos também nos desenvolver espiritualmente. E aí a gente vai acertando as consequências. A gente vai, em cada experiência, trocando de posições. Então hoje a gente está numa mansão, outro dia a gente está na favela, outro dia a gente vem para o hospital, outro dia a gente tem uma vida plena. Um dia a gente está feliz numa família, no outro dia a gente está vivendo a prova da solidão. E é assim que a gente vai olhando. Materialmente falando, não faz muito sentido, mas espiritualmente falando, a gente consegue entender a lógica de tudo isso. Então a gente precisa expandir os nossos horizontes, como falamos. Não ficarmos presos a uma única ideia. A dor do corpo, o sofrimento do corpo, as privações da matéria têm a sua razão de ser, que somente espiritualmente a gente consegue entender. Quando o Evangelho nos diz que a dor é o remédio, é nesse sentido que a gente fala. Por que a dor é o remédio? Como que a dor pode fazer bem para nós? Materialmente falando, a gente não vê sentido nisso. Qual o sentido de eu acordar com dor todos os dias? Qual o sentido, o propósito de eu carregar essa dor o tempo todo comigo, seja ela uma dor física ou uma dor moral, psicológica? Qual o sentido disso?
Então, espiritualmente, as respostas vêm. A gente está passando essa dor física, material, porque quem precisa se corrigir, se curar, é o espírito. Então, o corpo passa, o espírito fica. O corpo sofre, mas o espírito se fortalece. E todas as dores que a gente passa naquele corpo físico, eles têm um prazo para acabar. Tem um ponto de vista, não, um prazo determinado para acabar, um prazo de validade. Não é eterno. Como disse Maria de Nazaré para o Chico, quando ele também estava passando pelas suas dificuldades, tudo passa. Então, todo o sofrimento que a gente tem agora vai passar. Toda dor que a gente está experimentando agora vai passar. Toda aflição, toda angústia que a gente tem agora vai passar. Porque está atrelado ao corpo físico. Mas o espírito, aproveitando bem essa situação, vai se curar e, quando retornar ao mundo espiritual ou voltar para a sua vida real, não vai mais ter aquelas aflições, aquelas dores, aquelas angústias que ele viveu, porque a lição foi aprendida. Quando a lição é aprendida. Porque às vezes a gente precisa repetir a lição várias vezes, assim como na escola, né? Não aprendeu uma coisa? Tudo bem, repete de ano e vai ter oportunidade de aprender de novo. Não aprendeu? Repete de novo, tantas vezes quanto seja necessário. Hoje em dia os conselhos de classe dão um empurrão, mas só que isso não ajuda lá na frente. Você pode até passar a pessoa de ano, mas o conhecimento que ela não aprendeu aqui vai fazer falta lá na frente. Porque ele não aprendeu direito a tabuada aqui, e aí ele foi empurrado lá para frente, aí quando ele for fazer uma equação, um cálculo mais complexo, vai faltar base para ele. Só que na vida espiritual não tem empurrão, não tem conselho de classe. A gente vai repetir tantas vezes quanto sejam necessárias até aprender. A coisa boa é, quando a gente aprende verdadeiramente uma lição, quando a gente internaliza aquela verdade, quando a gente realmente entende o problema, nunca mais a gente sofre por causa daquele problema. A gente vai sofrer por outros. Até conseguir o conhecimento completo, a gente vai sofrer por muitos problemas ainda. Mas aquele especificamente, nunca mais a gente sofre. Porque a gente entendeu, a gente aprendeu, a gente internalizou, a gente trouxe para o espírito. E lá no espírito, nunca vai sair. A gente vai estar em outras vidas, em outras experiências, mas a gente sabe que aquele conhecimento aprendido ali não vai mais nos afligir. Então a dor que a gente traz hoje, que a gente vive hoje, que a gente sofre hoje, é porque a gente ainda não aprendeu, porque a gente ainda não entendeu. E a gente está aqui justamente para entender e aprender. Esse é o maior bênção que Deus pode nos dar no processo da reencarnação. É nos dar essa oportunidade de aprender. Porque como a vida é evolutiva e nunca regressa, todo conhecimento aprendido não se perde nunca mais. Nunca mais mesmo. Aqui na Terra acontece, né? Materialmente. A gente erra uma vez, erra duas, erra três. Parece que a gente demora para entender, parece que a gente demora para aprender. Porque a gente fica repetindo os mesmos erros o tempo todo. E a gente repete os mesmos erros o tempo todo por quê? Porque o nosso orgulho não nos permite enxergar a realidade. Porque a gente está focado no nosso ponto de vista, no nosso jeito de ser, no nosso ponto de vista. Então a gente não dá espaço para o aprendizado. Porque a gente acha que pode tudo, que a gente sabe tudo, que a gente tem a solução para tudo, que a gente sabe de todas as coisas. Mas o pessoal já nos diz, sabe nada, inocente. Tem muita coisa ainda para aprender, muita coisa para a gente ver. Não é porque a gente sabe um pouco mais aqui que a gente sabe tudo. O universo, ele é infinito. O universo se expande o tempo todo. O conhecimento é universal. A gente ainda nem conseguiu aprender tudo que Jesus nos ensinou, então que certeza a gente pode ter que a gente já tem todas as respostas da vida. Nós estamos nesse momento, nesse exato momento, aprendendo o que é preciso nesse instante. E depois a gente vai buscar outros conhecimentos maiores. É o pré-requisito que a gente falou. Lembra da história da tabuada que a gente falou? Se nos falta tabuada aqui, vai fazer falta lá na frente. Então, esse conhecimento que a gente não está conseguindo digerir aqui,
Mesmo que a gente seja empurrado para outra vida, vai nos fazer falta lá. O amor que a gente não aprendeu aqui, vai nos fazer falta lá. A caridade que a gente teve a oportunidade de fazer aqui, vai nos fazer falta de lá. Então a gente precisa olhar as coisas por outro ponto de vista, julgar menos e amar mais. E a gente tem que ter certeza de que isso não nos isenta das dificuldades. Porque muitas vezes a gente tem a ideia que está fazendo as coisas direitinho agora, e muitos de nós efetivamente estamos, que a gente vem no centro espírita ou numa determinada instituição religiosa, que a gente segue todos os princípios da lei, que a gente faz as coisas e a gente acha que com isso a gente vai ser privado das dificuldades. Mas lembra que Jesus já nos disse que nesse mundo teríamos aflições, porque elas estão ligadas às questões do passado. A gente pode estar fazendo tudo certinho agora, mas o passado precisa ser corrigido, não expiado. A expiação é uma palavra muito forte e é pesada. Nos dá aquela ideia de justiça, de condenação. Mas a expiação nada mais é que uma oportunidade mais hard da gente aprender. Ou seja, se não conseguimos aprender pelo amor, vamos pela dor então. E é uma escolha nossa. Escolher aprender pela dor é uma escolha unicamente nossa. Não é de Deus, não é dos nossos mentores, não é dos nossos pais. Fomos nós que escolhemos. A gente pode não lembrar disso, mas tudo que a gente passa agora, todas essas experiências materiais, nós definimos quando estávamos na nossa experiência espiritual. Ou seja, antes de reencarnar, quando estávamos fazendo o nosso planejamento reencarnatório. Então ali a gente já definiu que tipo de coisas a gente ia passar. Só que a gente vem para cá e tem esse bloqueio temporário da nossa memória e a gente parece que esquece. Mas as coisas estão ali, no nosso inconsciente, estão ali para que possamos terminar os pontos que a gente deixou em aberto. Então a gente precisa, sim, conhecer essa verdade e trazer, e não só conhecer para ficarmos como um conhecimento acadêmico maior. Quando Jesus nos disse conhecereis a verdade, é essa verdade plena que não está atrelado a nenhuma paixão humana, a nenhuma vaidade humana. Porque cada um na Terra tem a sua verdade. Eu tenho uma, a Tere tem outra, todo mundo aqui tem a sua verdade. E cada verdade vai estar atrelada aos modelos mentais que a gente tem. Ou seja, ao nosso ponto de vista individual. Eu penso assim, eu acho isso. Então a gente ainda carrega esses termos na linguagem. Mas a verdade que Jesus está nos falando é a verdade divina. É o código divino que está implícito em cada um de nós, na centelha divina que ele nos criou, quando nos trouxe de volta para o mundo. Então essa centelha divina, esse chipzinho, esse aplicativo que a gente vem instalado de fábrica, que Deus nos deu, ele só precisa ser ativado. E quando a gente ativar esse aplicativo, que é da verdade divina, do conhecimento das leis, a nossa vida muda. A nossa perspectiva sobre as coisas muda. O nosso ponto de vista muda. Mudar o ponto de vista não é errado. Não quer dizer fraqueza, não quer dizer que a gente é inflexível ou aberto demais. Significa que a gente tem vontade de aprender. E todo aquele que precisa aprender a ser flexível. Se ficarmos duros no nosso ponto de vista, somente material, somente psicológico, a gente não dá espaço para o outro conhecimento. Então a gente fica limitado. Então essa verdade que Deus está nos trazendo, dessa verdade divina, desse ponto de vista divino que nós temos, é o que precisa ser acessado. Então a gente vai percebendo que ser grande aqui na Terra não é o mais importante. Aqui no ponto de vista material, a gente tem essa tendência ainda, né? Pelo menos para boa parte das pessoas, é buscar o sucesso material. Buscar amealhar o maior recursos financeiros possíveis para a gente mostrar sucesso. Porque no mundo material, pelo ponto de vista material, é assim que a gente mostra sucesso, né? Pela lista de patrimônio que a gente tem ali na nossa declaração do imposto de renda, né? Ah, eu tenho 2 casas aqui, um apartamento lá, um sobrado mais adiante, tenho uma propriedade rural, tenho uma propriedade na praia, tenho tantos carros, tenho tantas empresas. Isso para nós
materialmente falando, é sinal de sucesso. Então a gente vê também as pessoas que ostentam seus títulos, né, seus cargos. Ah, eu sou presidente disso, eu sou coordenador daquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Então a gente estufa o peito, assim, se enche de pompa para nos apresentar. Porque a gente está mostrando ali o nosso ponto de vista material, que é símbolo de sucessos. Ah, eu tenho tantos mil seguidores na minha página. Olha, cada coisa que eu posto tem tantos mil likes ali. Isso é um sucesso no mundo virtual. Mas o sucesso nesse mundo real não significa necessariamente o sucesso no ponto de vista espiritual. Porque Jesus disse, o maior do reino aqui na terra, muitas vezes será o menor no reino de Deus. Ou seja, onde está esse reino de Deus? É um portal que a gente passa e que chega lá? É uma porta que se abre? É mais ou menos isso. Tem até a parábola da porta estreita que nos dá uma ideia figurada das coisas. Mas esse reino de Deus, que é a essência divina dentro de nós, ele está acessível a todo momento. Desde que a gente modele, que a gente estruture melhor o nosso pensamento, a nossa forma de falar, a nossa forma de agir. É o que a gente chama da reforma íntima. É reconstruir aquilo que está imperfeito. É corrigir aquilo que está errado. É melhorar aquilo que já está um pouquinho melhor, um pouquinho bom, mas desenvolver, evoluir. Esse é o nosso grande projeto. Esse é o nosso grande objetivo. Então a gente passa a olhar as coisas da matéria por um ponto de vista temporário. A gente já não vai se iludir com as luzes da ribalta, com as luzes do sucesso que apontam todos os olhos das lentes para o nosso olhar, para o nosso jeito de ser. Porque a gente sabe que tudo aquilo ali é passageiro. Satisfaz o ego, satisfaz a vaidade, satisfaz o ponto de vista material. Mas a nossa consciência é o que vai definir o nosso sucesso espiritual. E aí vem a pergunta que cada um de nós pode se fazer: aonde que eu quero sucesso? Aqui na Terra, que é passageiro, ou no mundo espiritual, que é eterno? Claro que, desse ponto de vista espiritual, não precisamos de atitudes radicais, né? Não é simplesmente largar tudo e deixar de viver. A matéria é importante. Não estamos dizendo para a gente largar toda a matéria, mas a gente deve viver e usá-la com equilíbrio, com moderação, sem se apegar às coisas que podem se acabar, mas sim usar aquilo como instrumento, como ferramenta para o nosso crescimento espiritual. Ou seja, usar a matéria para crescimento espiritual, buscar o equilíbrio, buscar a melhor maneira da gente lidar com as coisas. E essa busca do equilíbrio é o que nos dá tranquilidade. Porque se a gente vai para os extremos, a gente tem problemas. E a gente sabe. Cansamos de ver na nossa vida, na nossa história recente, como os extremos são complicados. Então a gente tem que buscar o caminho do meio, que é o caminho do amor, é o caminho do evangelho. Jesus nunca veio para alimentar opostos ou extremos. Ele veio para nos fazer o equilíbrio, viver em harmonia, viver com as aflições sem se desesperar com as aflições, para a gente aproveitar a matéria sem se apegar à matéria. A gente viver na sociedade, mas sem se apegar à sociedade, porque tudo aqui é transitório, tudo aqui é passageiro. Mas quando nós estivermos de volta ao mundo espiritual, de onde nós viemos e para onde retornaremos, a gente vai entender o porquê das coisas. A gente vai entender por que o Evangelho nos diz que a dor foi o remédio. Que aquela dor que eu sofri curou a minha alma. E essa alma curada jamais vai adoecer de novo naquele ponto. E até que a gente consiga chegar na perfeição mais próxima de Deus, ou seja, uma perfeição relativa, a gente vai experienciando todas as coisas que a gente precisa experienciar. Então a gente vai percebendo que esse reino da terra, ele tem sim a sua importância, mas o nosso reino real, o reino de Deus, que está dentro de cada um de nós, pode ser acessado o tempo todo, desde que a gente tenha esse ponto de vista diferente. Desde que a gente consiga dosar as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas atitudes
voltado para o futuro espiritual. É como se fosse um investimento. A gente se priva, o que é um investimento? A gente se priva de algumas coisas para termos um resultado depois. Então a gente deixa de gastar com algumas coisas pensando num lucro depois. A analogia é boa, se a gente for pensar assim, nas questões espirituais. Então a gente se priva de algumas vaidades, a gente se priva de algumas questões aqui, pensando no futuro. Porque aquelas renúncias que a gente faz de posições, de cargos, de situações, é o que efetivamente vai nos levar para uma condição espiritual melhor. Por isso que o ponto de vista precisa ser bem dosado. Quando a gente olha para o ponto de vista espiritual, a gente sabe que aquela renúncia, que muitas vezes pode ser condenada pela matéria, pela sociedade, mas é o que vai nos elevar. Porque Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe medir aquele ponto que eu estou trabalhando. Ele sabe exatamente o grau de esforço que eu estou colocando em determinada ação. E tudo isso nos será compensado de alguma forma. Quando a gente muda o nosso jeito de ser, o mundo todo muda com a gente. Como a gente sempre diz, usando aquele preceito da PNL, né, programação neurolinguística, quando a gente muda, o mundo muda também. Não é frase de efeito, não é autoajuda, é realidade. Quando a gente muda a nossa forma de ver o mundo, quando a gente muda a nossa forma de pensar, quando a gente enxerga as coisas não só pelo ponto de vista material, a gente muda também a nossa forma de ver as coisas. A gente vê que em tudo existe uma oportunidade. Não existem problemas ou crises, existem oportunidades. Toda oportunidade que a gente tem de fazer o bem e crescer. Então, o nosso ponto de vista, o nosso jeito de pensar, quando a gente muda interiormente, a gente muda também o mundo. Porque o nosso olhar sobre o mundo vai ser diferente. A gente não vai enxergar um conflito só de uma forma, a gente vai ver o que está além. A gente vai ver a dor que a gente está passando não só pelo suplício do momento, pela aflição do momento, mas por aquilo que vem depois. A gente vai ver que toda incisão que a gente faz no nosso corpo tem uma razão de ser. Então o nosso jeito de pensar muda e isso vai mudar o mundo também. E o mundo efetivamente só vai mudar definitivamente quando a gente mudar o nosso ponto de vista interno. Não vai ser uma coisa externa, não vai ser uma coisa aleatória. A regeneração, a mudança do mundo para uma situação melhor vai acontecer quando nós internamente estivermos melhor. Quando nós formos melhores internamente. Porque é uma questão de sintonia. O mundo é o reflexo daquilo que a gente tem dentro de nós. O que a gente vê no mundo é uma projeção do que a gente tem aqui. Então o mundo vai ter essa projeção de acordo com o ponto de vista que eu estou defendendo. Então quando a gente muda o nosso jeito de ser, a gente faz a nossa reforma íntima, muda o jeito de olhar o mundo vai mudar também. Então a gente não vai enxergar mais as coisas como dificuldade, mas como oportunidades. A gente não vai olhar mais para os outros com um olhar julgador, querendo apontar o dedo, mas a gente vai ver o outro como nós somos também, seres em desenvolvimento, seres que estão passando por um processo, que estão também tendo a oportunidade de aprender, de crescer e de evoluir. Isso muda tudo o nosso jeito de pensar. Isso, revolução que os espíritos nos trouxeram, nessa nova forma de pensar, quando nos trouxe as verdades do mundo espiritual, que até então a maioria de nós ignorávamos, isso trouxe uma nova forma de pensar sobre a vida. Por isso que a revelação dos espíritos aconteceu na hora certa, no momento que precisava. Então a revelação está aí. O mundo espiritual já está escancarado para nós. Só não vê quem não quer. As informações estão aí. Diz o ditado, né? O golpe está aí, cai quem quer. Mas a verdade também está aí. Pega quem já está pronto. O Evangelho já está ali para nos mostrar o caminho. Os ensinamentos que os Espíritos nos trouxeram aí 1850 anos depois, em diante, é para nos esclarecer e ajudar a afinar, a sintonizar melhor
esses conhecimentos. Então, cabe a nós agora fazer a nossa parte, abrir a nossa forma de pensar, sair um pouco do nosso quadradinho, abrir um pouco o nosso leque de experiências para que a gente tenha novos pontos de vista. Deixar o ponto de vista material para enxergar o mundo como efetivamente é, uma grande escola, uma grande oportunidade de bênçãos, de alegria, porque é isso que Deus quer de nós. Deus não quer que a gente viva em aflição, Ele quer que a gente viva bem, mas Ele permite que a aflição chegue justamente para a gente se desenvolver, se melhorar. Nesse mundo tereis aflições, como disse Jesus, mas tende bom ânimo. Para ter bom ânimo, a gente tem que mudar o nosso ponto de vista. A gente tem que mudar a nossa forma de ser. Porque se Jesus venceu o mundo, a gente pode vencer também. Ele só veio para ensinar e mostrar como faz. Agora é a nossa vez. Agradeço a oportunidade que nos foi dada aqui e aproveitamos esse ponto de vista que a espiritualidade está nos dando, agradecendo a Deus pelas bênçãos que nos concede, pela oportunidade que nos dá, por nos mostrar que todos esses pontos de vista que estão interligados, que fazem parte da nossa realidade, são modelos que a gente pode e deve usar para crescermos espiritualmente. Sabemos, Senhor, que essa estrada é longa, tortuosa, comumente cercada de percalços, mas se conosco. Não deixe que o desânimo e a tentação da revolta nos domine o coração, mas nos alivie, nos ampare e nos protege, hoje e sempre, que assim seja.